Bem-vindo ao Saúde em Pauta, que tem o prazer de receber o psiquiatra Dr. Renan Clemente Nespoli, formado pela Escola Paulista de Medicina, para falar de um tema muito interessante: doença psiquiátrica no Brasil. Muito bom. Vamos lá, Renan, vamos começar o nosso bate-bola e eu já, primeiro, agradeço a tua presença aqui com a gente, é uma alegria muito grande. E eu te pergunto, como está a doença psiquiátrica no Brasil? Olá, tudo bem? Como é que vai, Marco? Agradeço aí pela oportunidade. Bem, falar de saúde mental no Brasil é sempre um desafio, né? Porque estamos falando de um país muito heterogêneo, né? Um país muito grande, né? E falar de saúde mental é esbarrar também em saúde pública, né? Falar de São Paulo é uma coisa, falar do Nordeste é outra, falar do Sul também é outra, né? Então, falando da nossa realidade, né, daqui de São Paulo, né, e do quanto a psiquiatria ela é importante, nós temos alguns núcleos, né, tanto de atendimentos, né, falando não só na psiquiatria de consultório, Sim. quanto da psiquiatria do SUS, né? Tá. Com a pandemia, a gente teve um grande acesso a discutir sobre psiquiatria, né? Então, permitiu que a gente tivesse, então, uma possibilidade de crescimento, não só do conhecimento, da promoção de saúde, né? Isso se deveu ao confinamento e às alterações que o confinamento levou. Isso. E então o tema saúde mental, senso amplo, ele passou a ser mais discutido com a pandemia. Sem dúvida. Eu falo, inclusive, da minha experiência, né? Tá. De consultório, eu acho que na pandemia catapultou muito do quanto foi importante captar esses pacientes, né? A procura foi muito mais alta, né? Eu tinha, algum tempo atrás, só atendimentos pelo SUS, em ambulatórios de especialidade, atendia em hospitais referenciados, sempre na psiquiatria. Tá. Isso fez com que, na pandemia, eu direcionasse muito do meu cuidado para o consultório particular, né? Então, Tá. tem muito do que eu posso dizer de atendimento hoje, do que a gente vai trocar hoje aqui, é da minha experiência em consultório particular. Tá. E nós sabemos que houve um processo de deshospitalização do doente mental. Isso. Como que você, que é da área, vê agora um tempo pós-deshospitalização? Uhum. Quais foram os benefícios e quais foram as mazelas relacionadas a esse processo de deshospitalização do paciente psiquiátrico? Perfeito. Bem, a começar dessa descentralização, né? Vou pegar até antes da reforma mesmo, com o advento do SUS, né? Nós tínhamos muito de um modelo manicomial, Tá. né? Então, principalmente, o doente mental, ele ficava restrito, ou ele era excluído da sociedade, primeiramente, né? Ficava sempre nesse núcleo em que nós víamos maus tratos, nós víamos uma medicina, uma psiquiatria que era muito focada em banhoterapias, né? Isso a gente está falando de década de 20, década de 30. Né? Tá. Então, o estigma já estava ali, né? Tá. Já desde antes. Você acha que esse estigma sumiu? Não, ele prevalece. Ele prevalece. E falar sobre estigma hoje é tão importante quanto. Né? Tá. Inclusive, eu trago depois alguns dados, inclusive do estigma, né? Do quanto isso pode afetar não só o paciente que precisa do cuidado, Tá. mas inclusive o médico que precisa ser capacitado. Né? Claro. Mas, então, voltando à questão da descentralização primeiro, né? Então, modelos manicomiais e com a política, né, de você descentralizar, você acaba tendo incentivo aos CAPs, né, o Centro de Atenção Psicossocial. Tá. Com isso... No seu ver, isso foi um avanço? Foi um avanço, Tá. porque você consegue trazer para o dia a dia. O paciente tem livre acesso. Né? Ok. Então,
trazendo, então, uma dinâmica que é mais de hospital dia, né? Que é uma dinâmica ainda melhor que aproxima do cuidado. Tá. Né? Essa descentralização, então, ao meu ver, foi extremamente importante, né? Para mim, que atuei em hospital e ainda atuo em hospital geral, na área da psiquiatria. Hoje eu sou diarista de um hospital em Diadema, né? Que faz atendimentos a pacientes que são dependentes químicos, né? E, de certa forma, esses pacientes são referenciados, a gente tem um sistema de regulação que é pelo CROSS, né? Tá. A gente referencia esses casos vindos de vários locais, vindos de Mogi das Cruzes, vindos de até regiões mais distantes da própria territorialidade. Né? Isso faz com que esse modelo seja muito importante, né? Falando inclusive da minha rotina. Pacientes que estejam querendo tratamento, né? Pacientes dependentes de químicos que querem vir, né? Que querem ser atendidos. E nós não temos um modelo, eu já tive até experiências de pacientes que estavam internados, né? E que por algum motivo foram involuntarizados, né? Por uma questão de psicose, por exemplo, né? Isso acabou involuntarizando esses casos, né? Quando você diz involuntarizando, você está querendo dizer o que especificamente para o nosso público entender? Involuntarizar é aquele paciente que não tem condições, né? O juízo de realidade dele, por exemplo, ele está alterado, né? Então, pensando na dinâmica de acompanhamento, nós preconizamos, né? Nós orientamos a família, né? Convocamos a família. E esse paciente não tem condições de responder por si. Então, há uma decisão conjunta com a família para que esse paciente ainda fique internado, né? Uma decisão entre família e médico, e grupo médico, né? Certo. Isso não é uma situação, obviamente, estanque. Naquele momento ele precisa Isso. e depois nós podemos ele vai ser reavaliado. Exato. Isso, ele vai ser reavaliado. É justamente isso que eu ia te perguntar, porque é claro que para aquele paciente que já tem um certo nível de consciência, um dependente químico que sabe que precisa de ajuda, um alcoólico que sabe que precisa de ajuda. Agora, nós temos doenças psiquiátricas muito, muito, muito graves. Exato. Que o paciente perde completamente a condição e o seu juízo crítico. Né? Então, nesses casos, ele precisa hospitalizar. Essa política da deshospitalização, ela meio que não fez um desmanche das estruturas? Você tem aonde internar esse doente hoje, quando você precisa? Eu vou te colocar, inclusive, nesse modelo que foi por muito tempo. Vou dar um exemplo do dependente químico e a gente pode... A minha impressão, Renan, me corrija se eu estiver errado, é que a gente foi do tudo por nada. A gente não ficou no meio termo, né? Antes era tudo hospitalizado, e agora deshospitalizou e desmontou as estruturas, né? Vamos falar dessa forma. O fato de deshospitalizar não significa que esses pacientes estão desassistidos. Tá, entendi. Né? Então esse é um termo importante para a gente conscientizar quem está nos ouvindo. Isso. Ele está deshospitalizado, mas ele não está desassistido. Isso é realmente importante. Quando a gente entra no modelo do CAPS, né, de estrutura, né, com matriciamento, com estrutura de acompanhamento, né, nós temos uma equipe multiestruturada, nós temos psicólogos, nós temos terapeutas, nós temos terapeutas ocupacionais nesse caso, enfermeiros e o médico psiquiatra para dar conta desses casos. Ou seja, um paciente grave, ele pode receber visita domiciliar, o médico tem essa capacidade de avaliar o paciente in loco, né? Observando a dinâmica da família e tudo isso. Mas também, com o CAPS, com o advento do CAPS, a gente tem muito de uma possibilidade de acompanhamento regular. Quando a gente interna um paciente, a gente tem um tempo de internação. Normalmente, a gente estima esse tempo de internação. Né? No caso de um dependente químico,
15 a 20 dias, no meu modelo, né, no modelo baseado não só em redução de danos, mas nós temos alguns outros casos, em outros hospitais, por exemplo, que eu trabalhei, de internações de 30, 60, 90 dias. Tá. Se a gente vai para um modelo privado, ou até mesmo público-privado, nós temos 30 dias de internação. Okay. Né? Então, pensando nesse fluxo, não existe a possibilidade desse paciente estar desassistido, porque ele tem portas abertas, um serviço, um aparelho de saúde que traga benefício para ele, que ele tenha o atendimento adequado e logo prontamente, num caso mais grave, que o psiquiatra ou que a equipe multiprofissional não consiga dar conta, ele acaba sendo encaminhado para um hospital. E, claro, ao meu ver, são poucos hospitais da rede pública, mas que fazem um trabalho bem feito, né? Na minha opinião. Né? Claro que estou falando dessa minha realidade. Ok. E aí eu te pergunto, nós, dentro dessa realidade, nós temos, então, os dependentes do álcool, os dependentes das drogas psicoativas. Perfeito. E nós temos aí uma gama enorme entre neuroses, psicoses, Exato. enfim. Desses que você, na tua experiência, vê que necessitam de uma internação, quais se encaixariam mais? Tá. A gente tem que subdividir, né? Tá. Os casos em que a dependência química atrapalhou e ainda atrapalha a funcionalidade desse paciente. Tá. E nos casos das diversas outras doenças, sejam um transtorno bipolar, um transtorno do humor, uma depressão grave, né? Um paciente esquizofrênico, né, que está num surto psicótico, claro que a gente tem que dividir muito bem. Nessa enfermaria, onde esse paciente vai estar? É uma enfermaria mista? É uma enfermaria que tem homens e mulheres? É uma enfermaria, não, só tendo um tipo de gênero? Não. Então, a gente pode classificar esses tipos de internações. Né? Por exemplo, um caso de personalidade. Tá. Paciente limítrofe, um paciente borderline. Tá. Esse paciente acaba tendo uma dinâmica diferente de pacientes desorganizados como um esquizofrênico. Tá? Claro que nós graduamos, né? A avaliação sempre é primária, sempre o psiquiatra que está lá. Ele tem a capacidade de decidir se esse paciente pode ser tratado a nível domiciliar, tendo uma internação domiciliar no caso de suicídio, por exemplo, ou se todas as outras opções, que não mais só a hospitalização, faça com que ele seja necessariamente atendido a nível hospitalar. Então vai ser uma gradação de risco aí, né? Exato. Você vai fazer uma avaliação de risco. Exatamente. Existe a chance de cometer um erro nessa avaliação? Sim. Estamos passíveis a alguns erros. Exato. Né? Por exemplo, numa Porque situação... ele pode colocar em risco a própria vida, ele pode colocar em risco a vida de terceiros, e é claro que essa decisão é uma decisão difícil. Sim. Que critérios você usa para tomar uma decisão? Olha, esse paciente eu não posso liberar. Pelo risco que ele tem de autoextermínio ou porque o juízo crítico dele não permite que ele enxergue o outro, né? Tipo um sociopata e enfim. Como que você, que tem experiência, que já está na área, já tem bagagem, quais são os marcadores que você olha para dizer, olha, aqui não dá? Engraçado você falar de marcador, né? Porque basicamente a psiquiatria é clínica. Só que eu falo que a psiquiatria é uma medicina de exclusão. A gente exclui tudo que é orgânico, então uma alteração neurológica, uma alteração metabólica, né? Para decidir então, não, excluímos tudo isso, decidimos que esse caso é primariamente psiquiátrico.
E você acabou, me permita te interromper, dizendo uma coisa que vem contra o que todo mundo pensa, que o psiquiatra não precisa saber clínica. Exato. Ele tem que saber muita A gente clínica. escuta muito isso. Ele precisa saber muita clínica, porque justamente ele tem que excluir as causas clínicas de alterações neurológicas. Exatamente. Muito bom. E ter esse olhar também significa cuidar não só integralmente do paciente, né? Um paciente, por exemplo, que chega com uma alteração de comportamento, eu preciso entender se isso é endocrinológico, eu preciso entender se isso é metabólico. Se o paciente está com uma massa na cabeça, né? Está com tumor. Sem dúvida. Se eu não peço uma neuroimagem, como é que eu vou saber se isso é psiquiátrico ou é neurológico ou neurocirúrgico? Se Sem daqui dúvida. alguns minutos ele vai estar na sala de... Ou faz uma convulsão. Ou faz uma convulsão, exato. Tá. Né? Então, olhando por esse lado, a psiquiatria ela é muito ampla. Na medida que eu tenho que optar, rastrear tudo primeiro, para depois decidir, não, esse paciente, então, está gozando, claro, de um prejuízo no seu juízo de realidade, ou se esse paciente está com alguma alteração do humor, né, que faça com que a capacidade dele executar as coisas esteja prejudicada. Então, ele precisa de acompanhamento. Né? Tá. Vamos pôr um pouquinho de pimenta no nosso papo aqui. Nós já falamos um pouco da questão da psiquiatria senso amplo. Perfeito. Agora, vamos pegar um mal que é um problema atualmente, que é a depressão. Perfeito. Como que você vê isso? Aumentou? Não aumentou? Como é que isso é no consultório ou aonde você milita? A questão da depressão, ela é hoje um problema realmente ou estamos superestimando? Eu falo que a depressão é uma doença democrática. Ela não escolhe idade, ela não escolhe sexo, ela não escolhe cultura, não escolhe religião, né? Sim. Nem classe econômica. Então, falar hoje de pacientes que estão no SUS e falar de pacientes que estão no consultório particular, eu estou falando de demandas muito parecidas, né? Só para você ter uma ideia, né? Dados estatísticos, né? 1 em cada 8 pessoas, elas, ao longo da vida, vão apresentar algum sintoma depressivo, né? E no mundo, a gente está falando... Você está falando daquela depressão endógena, não a reacional, de alguma situação que aconteceu. Aquela depressão realmente sem uma causa... Exato, e que não possa não causar perda de funcionalidade, que aí sim é um especificador muito importante, né? E que merece acompanhamento, merece tratamento, né? Então, falando também da depressão, no mundo inteiro a gente está falando de 350 milhões de pessoas hoje com depressão. Muito, né? Eu vou até um pouco antes, né? Não só de depressão. Depressão é uma doença muito, posso dizer, diagnosticada, só que... Seria a via final comum de muita coisa, né? Mas falar de transtorno mental, a gente está falando de 700 milhões. Então, é muito mais. Nossa, né? É realmente muita gente. No Brasil, já que o tema é o Brasil, né, a gente está falando de 24 milhões, 12% mais ou menos da população. Tá? Tem algum... necessita de algum cuidado em saúde mental, para você ter ideia. Outra coisa que você mesmo comentou, né, da questão da depressão, né, se é realmente um assunto relevante. A gente está falando de 47% dos pacientes não são bem diagnosticados, são subdiagnosticados. Nossa, esse é um dado importantíssimo, quase 50%. Exato. E falar disso significa que ou a gente tem o estigma do profissional de saúde, ou a gente tem o próprio estigma do paciente. Né? Querendo dizer que ou o médico tem um receio de estigmatizar os seus pacientes, né? E, de fato, não, eu não vou encaminhar esse paciente para o psiquiatra. Ele vai achar, ele não está louco. Né? Entendi.
E existe o medo do estigma da saúde mental sendo um motivo frequente dos pacientes não seguirem o tratamento médico, né? Então, não, esse remédio, então, vai me fazer um mal, né? Vai me viciar, esse remédio, de alguma forma, vai me engordar, né? Esse remédio vai me trazer alguma coisa desconfortável, vai me causar impotência. Então, ele já limita o cuidado. Tá. Ele decide, então, por si só, e é o que eu mais vejo, né? Os pacientes me procuram, faço atendimento, e depois de um atendimento adequado, com segmento, ele desaparece. Desaparece. Quando eu questiono, ele me retorna, mas por que você não me deu notícias? Não, eu estava bem, eu parei o remédio. Entendi. E aí me procura já na gravidade. De novo, com os mesmos sintomas da consulta inicial. Agora eu vou tocar num outro ponto, também importante, Renan, aproveitando o teu profundo conhecimento, que é a questão do suicídio. Perfeito. Porque hoje nós temos muitos casos de suicídio, cada vez em população mais jovem. Sim. E me fala um pouco da tua experiência com isso. Eu sei que é um assunto pesado, mas ele precisa ser tocado nessa ferida. Eu vou, inclusive, linkar a depressão, né? Falando que, claro, nós temos um risco, não só na depressão, mas como em todos os transtornos mentais, né? Mas se um paciente tem depressão, o risco dele é 260 vezes maior do que qualquer outro paciente psiquiátrico. Tá. Então, a gente está falando de dados muito relevantes. Um paciente com depressão tem um risco inerente ao suicídio. Tá. Eu tenho alguns números, né? A gente está falando no mundo de 800 mil pessoas hoje se matam. A gente está falando de um suicídio a cada 40 segundos. É muita coisa. É muita gente. É muita gente. E, inclusive, né, os pacientes deprimidos, aproximadamente 70% apresentam ideação, então apresentam pensamentos suicidas, né? De que a vida não vale mais a pena, de que seria melhor dormir do que ficar acordado, eu quero dormir para sempre, né? Inclusive, a minha preocupação é trazer, informar quem está assistindo para que a conscientização, a prevenção se deve à informação, é a quebra do estigma, né? Então, a gente falar sobre, né? Isso sim, para mim, é extremamente importante. E uma terceira situação que é muito comum, que é o burnout. Perfeito. Né? Hoje a gente vive numa pressão social enorme e claro que você também enfrenta esse tipo de problema no consultório. Como é que você vê isso? Você acha que realmente aumentou? Quem é o público mais suscetível ao burnout? E como que você maneja esses casos de burnout? Vamos, inclusive, então, diferenciar burnout de depressão, burnout de qualquer outra doença psiquiátrica, né? A gente está falando de uma perda de energia centrada no trabalho. Então, burnout se refere ao ambiente ocupacional. Falando das outras doenças, a gente tem uma perda de funcionalidade em várias esferas. Então, a minha vida pessoal está afetada. No burnout é o trabalho. Se você tira a raiz do problema, que é o trabalho, o paciente melhora. Né? Então, por exemplo, o problema é que você tem que arrumar o carro com o motor funcionando. Exatamente. Né? Muitas vezes ele não tem condição de sair, e aí como conviver naquele ambiente estressor, e, enfim, como manobrar isso, Renan? Só para você ter uma ideia do perfil dessas pessoas que têm burnout, a gente está falando de pessoas muito ambiciosas, né? Pessoas que têm uma necessidade de reconhecimento. Só para você ter uma ideia, elas se sentem insubstituíveis. Então, como se o poder, o papel dela executado na empresa, no trabalho dela, seja extremamente importante.
Tá. A gente tem uma incapacidade do paciente de delegar as coisas. Não consegue, ele vai acumulando, vai se sentindo, então, tão empoderado e sem dizer, sem conseguir falar não, ele vai acumulando, né? E isso como perfil da personalidade desses pacientes com burnout. Já o ambiente externo é uma necessidade frente ao aumento de demanda, ele está sobrecarregado, o chefe dele está ali importunando, cobrando, né? Meta, enfim. E ele não tem apoio, né? Não tem quem ajude. Sim. Né? Então isso, de certa forma, qual que é o cerne? Nós entendemos essa dinâmica estabelecida. Muitas vezes os pacientes precisam de um afastamento, né? Claro que não consigo precisar, caso a caso. Sim, né? aí vamos... Sim. Né? Mas desacelerar é o primeiro passo. Né? Claro, alguns pacientes têm interfaces... ele é além do burnout, ele é mais ansioso. Além do burnout, ele está evoluindo para uma depressão. Né? Ele reage de uma forma mais intensa, né? Tem dificuldade em falar em público, por exemplo. E aí o chefe pede para ele, olha, você vai ter que falar com 200 funcionários hoje. E aí ele é pego de surpresa. Né? Estou colocando várias situações. Uhum. Claro que as interfaces comórbidas são bem importantes. Tratar burnout é falar também do quanto isso impacta a saúde mental, né? Não só falar do diagnóstico, mas sim o prejuízo econômico desses pacientes que estão ou sem tratamento, ou sobrecarregados, não produzindo. Né? Burnout, principalmente na pandemia, foi muito prevalente. Eu tive... Claro, os casos mais comuns são a depressão, a ansiedade, mas o burnout foi muito evidencializado. Né? Eu acho que existe uma possibilidade da gente, então, por meio desse podcast, trazer essa informação para quem está escutando, para quem está assistindo, de que procure ajuda. Né? Sim. Saiba que esses casos, o que você está sentindo é tão importante. E a ajuda psiquiátrica é essencial. Não só a psiquiátrica, a psicoterápica também. Uhum. A dupla psiquiatra e psicólogo ou psicoterapeuta é extremamente importante. Né? Então, o tratamento não é só farmacológico, não é só remédio. Tá. Né? E para a gente fechar esse setor, porque depois nós vamos seguir para o tratamento. Perfeito. Queria uma palavrinha tua sobre a ansiedade, porque é a situação do momento, né? Muita pressão, muita cobrança, mesmo que não chegue a um burnout propriamente, ela cria uma população de ansiosos. Sim. Né? Como manobrar isso? O que fazer? Perfeito. Com esse paciente? Os pacientes, então, ansiosos, eles demonstram, claro, um medo, muitas vezes uma evitação, né? Uhum. Tem gatilhos, então, ansiosos que fazem com que corporalmente ele sinta dificuldade para executar uma atividade normal, sair de casa, ir para o trabalho. Isso, claro, nós graduamos, né, em níveis, mas a minha preocupação também se dá no quanto a gente tratar esses pacientes, né, medicar esses pacientes, inclusive acompanhar com a psicoterapia. Né? Esses pacientes necessitam de cuidado, né? Tá. Um cuidado, na maioria das vezes, né? Pacientes precisam dessensibilizar, né? Precisam entrar em contato, muitas vezes, com esses fatores estressores, e a medicação tende a abafar, né? A melhorar esses sintomas de evitação, esses sintomas somáticos, né? Que estão como gatilho adrenérgico, né? A adrenalina, eu faço sempre essa comparação, né? Um paciente
ansioso é como um carro que dispara sem qualquer movimentação. Ninguém está lá arrombando. Ele tem um choque de adrenalina que faz com que ele tenha essa descarga pelo corpo. É como se ele tivesse um leão na frente dele, mas que ele não consiga reagir, ele paralisa. Né? Bom, nós já discutimos o que é mais comum, ok? Uhum. Agora, você tem desafios para tratar esses pacientes, desde eles aceitarem as medicações. Você disse que existe um estigma e realmente eu imagino a dificuldade que tem para você convencer um paciente a tomar o remédio, né? Porque se ele não tomar o remédio e você já chegou à conclusão que ele precisa, teremos um impasse. Me conta um pouco a evolução que houve no tratamento farmacológico das patologias psiquiátricas. Como é que você vê isso tudo? Bem, falar da evolução, né? Hoje as medicações elas foram muito melhor executadas, né? Muito melhor desenvolvidas, né? Há alguns, vamos falar de 50 anos atrás, a gente tinha poucas opções. Não. Então isso fazia com que o tratamento ficasse muito, muito restrito. Né? Hoje nós temos uma gama de opções no mercado. Né? Uma gama de opções de tratamentos individualizados. Né? Medicações injetáveis. Né? Então, medicações que garantem, por exemplo, no caso da esquizofrenia, o paciente usa a medicação, ele inicia a medicação que dura 1 mês, e a gente pode fazer segmentos com medicação de 3, 6 meses. Né? A gente tem medicações inovadoras hoje para o tratamento da ideação suicida. Né? A gente tem tratamentos, claro, a gente está entrando na parte medicamentosa, mas a gente tem que entrar também nos procedimentos. Hoje a gente tem também o próprio tratamento com eletroconvulsoterapia, que foi por muito tempo, né, abominada. Foi demonizada. Né? Demonizada. Aí, né? Nossa, vai dar choque na cabeça, meu Deus do céu. Infelizmente, a gente tem poucos centros hoje, né, que fazem um acompanhamento, que fazem um tratamento. Né? E, Renan, ele funciona mesmo? Funciona. Funciona. Né? Funciona. Eu conheço uma pessoa que faz e ela disse que melhora muito depois das sessões. É interessante isso, né? Hoje nós temos medicações, como citei, né, que são de via inalatória, via endovenosa, são de vias subcutâneas também, né, para o tratamento agudo de alguns pacientes, quadros refratários, depressivos. Né? Okay. Então isso garante uma maior versatilidade na escolha. Né? Claro que um paciente virgem de tratamento, nunca fez o acompanhamento, nos procura, seja porque foi encaminhado pelo psicólogo, ou porque me encontrou na rede social, ou por livre demanda, estava no hospital, foi atendido, foi feita uma interconsulta com a psiquiatria, nós avaliamos se há necessidade dessa medicação. Sim. Se é um quadro leve, não justifica o uso. Sim. Né? Algumas das escolhas, então, medicamentosas tangem ao diagnóstico. Então, a melhor escolha para um quadro depressivo, claro que é um antidepressivo. Só que eu gosto de falar que, na maioria das vezes, nós optamos... Será que esse paciente está mais ansioso? Ele está com uma interface ansiosa? Ele pode ter dois polos exato, também, né? Né? Ele pode oscilar entre os polos, ele né? está com uma insônia associada? Ou ele tem doenças que se sobrepõem? Claro, né? Então, a decisão pelo melhor medicamento vai de caso a caso. E a atualização? Porque você tem que estar sempre lendo. Porque, Exato. veja, a evolução do estudo da eletroneurofisiologia, do funcionamento, ela é contínua. Exato. Né? E foi, em boa parte, ela que propiciou o aparecimento de novas medicações. Eu imagino que a atualização nisso seja assim, eu vou constante, te dar um né, exemplo. Renan? Claro que eu não vou falar qual é o nome comercial, mas, por exemplo, o indutor do sono, ele foi
colocado por pelo menos até 2022 como primeira linha de tratamento para insônia. Alguns estudos que comprovaram a dependência, o agravo, né? O paciente, então, necessitar de um remédio que não estava ajudando, foi refutado logo depois, em 2023. Então, estar atualizado significa seguir o que os guidelines, o que os papers apresentam, Sim. mas também você decidir ali, na frente do teu paciente, qual é o melhor tratamento para ele. Né? Então, falar da medicação indutora do sono hoje foi demonizada como já foi demonizada a eletroconvulsoterapia. A gente sempre tem que olhar cada caso para fazer o melhor tratamento. Né? E me fala um pouquinho agora da situação no Brasil do álcool, da dependência do álcool, porque isso é uma mazela social grande, né, Renan? Como é que estamos nisso? Eu falo que o álcool e o tabaco, eles são as piores drogas hoje. Não só no Brasil, no mundo inteiro. Né? Tá. Por mais que sejam lícitas, a gente enfrenta muita dificuldade, não só no manejo, né? Muitos pacientes não reconhecem que são dependentes. Né? E uma vez acompanhados, né, tendo... Aí voltamos para aquela conversa do início. Esse paciente procurou o CAPS, procurou a UBS, procurou o postinho perto de casa, ou foi encaminhado pela família, porque a família não aguenta mais. Sim. Paciente que chega agressivo em casa, né? Bate na mulher, bate nos filhos e tal, aquela coisa toda. Uma vez esse paciente decidindo por tratar, o desfecho é muito melhor. Tá. Se esse paciente ainda está pré-contemplativo, é muito difícil. Né? Nós patinamos no tratamento porque ele ainda não está no estágio correto, ele ainda não está entendendo isso como um agravo. Né? Existe também uma situação que existe uma aceitação social do álcool. Exato. Né? Exato. E o álcool, ele é relativamente barato perto de outras drogas. Então, tem um bar em qualquer esquina. Exato. Né? Então, eu acredito que a situação social ligada a tudo isso também seja um fator que dificulta, né? Perfeito. O que acontece também, né? Eu volto para a minha realidade, né? Os pacientes que querem ser tratados, eles chegam já com vários recursos, né? Eles já entendem que a permanência deles, por exemplo, a nível hospitalar, numa internação hospitalar, é necessária. Ele precisa modificar essa rotina, essa capacidade, então, que ele tem de ir lá buscar o álcool. E, por si só, não é só psiquiátrico e sim clínico para evitar todas as consequências de uma abstinência alcoólica. Né? O paciente em abstinência alcoólica, a frequência cardíaca dele está aumentada. O paciente com abstinência alcoólica está sudoreico, né? Começa a suar. Curtos intervalos de tempo, né? Fica horas. Teve um paciente meu que foi fazer uma viagem de 5 horas, teve um sintoma de abstinência no ônibus. Porque, então, não conseguia, ele precisava do álcool, né? Para minimizar os efeitos. Então, além disso, né, os quadros mais graves evoluem com convulsão, né? Os pacientes convulsionam, né? Algumas, claro, casos mais graves ainda, apresentam zoopsias, né? Sensação de que tem insetos subindo pelo corpo, vendo uma parede, né, de insetos. Isso traz, claro, mais uma gravidade para o tratamento. E esses casos são manejados, a janela principal, principalmente falando do álcool, são nas 48 a 72 horas, onde há mais risco. Né? O manejo é medicamentoso, claro, mas temos também, e claro, um segmento de pelo menos 15 dias garante que ele possa ser assistido por uma terapeuta ocupacional, possa ser assistido por uma psicóloga, né, que possa fazer esse acompanhamento integral, né, entendendo o processo que leva ele a consumir.
né, a Tá. beber. E eu te pergunto, você tem observado o aumento de consumo de álcool pelos jovens? Sim. Falando claro, a nossa enfermaria lá, e aí eu remeto muito à dificuldade que é do adolescente, né? Porque o álcool é a porta de entrada. Sim. Então, uma vez bebendo, e a maioria das vezes são menores de idade que têm acesso fácil ao álcool, Tá. acabam recorrendo para outras drogas. Isso ainda dificulta mais, porque o potencial, né, de dependência vai sendo escalonado. Tá. Então, começa com álcool, mas chega na cocaína. Uhum. Uma droga altamente viciante, né? Tá. Isso faz com que o manejo seja ainda mais difícil. E, claro, eu entendo a redução de danos como muito importante para esses casos. A gente passar para uma droga menos dependente, que tem um potencial de vício menor, né? Sendo circunscrito, tendo o apoio da família, que é extremamente importante nesses casos, né? Isso faz com que o sucesso do tratamento ocorra. Agora eu vou te fazer uma pergunta que eu vou te espremer aqui. Aproveitar que você está aqui, vamos perguntar. Você é a favor da liberação das drogas? E por quê? Olha, essa pergunta vale $1 milhão, hein, Renan? Essa bem, tá valendo. Estamos falando de Brasil, né? Não, Brasil. Aqui. Se chegasse agora uma portaria do Ministério perguntando, doutor Renan, queremos a sua opinião. Para mim, continuaria da mesma forma. Da mesma Por quê? forma, sem liberar. Porque não. Liberou. Imagine assim. O acesso ao adolescente, então, que não tem dinheiro, vai continuar usando pelo meio ilícito. Já seja quem quer que for, que tem acesso a uma droga regulamentada, vai perceber que essa droga é mais cara. Incide aí algum custo a mais. Para mim, a realidade vai ser a mesma. A gente só vai setorizar. Aquele que pode ter acesso à droga, como aquele que não tem acesso e usa uma droga de má qualidade, misturada, né? Vai continuar usando. Essa é a minha... Então, você acha que não vai mudar? Não vai mudar. Se legalizar, não vai mudar. Entendo. Né? E é uma opinião de quem está lidando com isso no dia a dia. E ainda vai gerar... O que eu penso como política pública é incentivar a promoção de saúde. Sim. É não deixar esse jovem adolescente chegar até a droga. Tá. Ou se conscientizar dos danos que a droga faz. Tá. Né? Ok. É uma tarefa, eu diria, difícil. Muito árdua. E a questão do uso da cannabis? Qual é a tua visão como psiquiatra do uso da cannabis? O uso, eu não vou nem dizer o uso recreativo. Eu estou perguntando aqui o uso agora, o uso medicinal da cannabis. Qual é a opinião do Renan, psiquiatra, sobre o uso medicinal de cannabis? Inclusive, né, eu vou citar a minha realidade, a quantidade de empresas que têm trazido a maconha, ou melhor, os endocannabinoides, né, e todo o tratamento do canabidiol a nível do consultório. Muita gente produzindo medicações à base da cannabis por um meio medicinal. Né? E medicações confiáveis. 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 Sim. Tá. Bem produzidas, direitinho. Tá. Ok. Mas temos, então, uma dificuldade não só em titulação dessa medicação, né? Tá. Fazendo com que o tratamento seja muito individualizado. Eu preciso de doses, ainda não temos doses certificadas ainda. Né? Você acha que nós estamos aprendendo a trabalhar com esse princípio? Sim, com certeza. Porque não faz tanto tempo assim, né? E os estudos ainda são muito preliminares, alguns têm já comprovação, no caso da epilepsia, né? Sim. Alterações de comportamento, mas cada caso tem que ser observado. Por que eu vou escolher,
um canabidiol se eu tenho uma medicação que já tem comprovação, que já tem estudos longitudinais, que tem uma certificação que eu posso escolher melhor, né? Na minha opinião, ainda temos muito a aprender, né? Tá. A medicação ainda precisa ganhar robustez, né? Eu acho que muito se falou, mas ainda temos que entender melhor como é o mecanismo de ação e, inclusive, para que casos a gente pode, então, tratar. Realmente lançar a mão. Eu mesmo ainda sou reticente. Entendo. E me diga uma coisa, agora explorando um pouco a tua vivência de consultório, conta para nós um caso pitoresco que você pegou no consultório, obviamente sem identificá-lo, Claro. mas assim, conta pra gente algo que, assim, que te marcou dentro da tua carreira como profissional na área da psiquiatria. Eu tive uma conversa ontem com uma paciente, né, que ela expressou uma ideação suicida, e isso me marcou durante a residência médica de uma forma muito grande, né? Foi uma menina que ela, numa tentativa de suicídio, ela se jogou de 7 metros. Não foi uma queda muito grande, mas isso conferiu para ela um agravo clínico, né? Ela teve politrauma, ela perdeu a visão de ambos os olhos e também teve um achatamento de calota craniana, né? E eu a acompanhei foram 4 meses de acompanhamento, né, na enfermaria, e ela já, depois do acontecido, muito arrependida, né? Isso me marcou enormemente, porque ela não queria, mas já sofrendo as consequências dessa tentativa, né, não tinha como reparar. Sim. Então eu falo o quanto a dor daquele que tenta fazer algo, né, e do quanto é importante sempre colocar como diretiva, sempre comunicar, sempre ter ou a assistência da família, ou a assistência de um profissional que possa acolher, né, ou até mesmo o CVV, né, Tá. Centro de Valorização à Vida, porque... Ele é muito acessado ainda? Eu acredito que sim. Tá. Né? Eu mesmo oriento, né? Se você não conseguir contato com ninguém, né, tenta entrar em contato por telefone. Né? Extremamente importante. Certo. E algum caso muito bem sucedido que te marcou, assim, que chegou mal e que você tratou e que ficou muito legal e que você fala, puxa, olha, aqui eu fiz a diferença enorme na vida dessa pessoa e que te trouxe a, assim, falar, puxa, olha, que bacana ter feito isso por essa pessoa. Legal. Olha, eu acho que principalmente são os casos que eu não tenho um específico, né? Mas aqueles que a gente sabe ou que o paciente tenha um quadro de ansiedade ou que o paciente tenha um quadro depressivo, né? E que com um melhor ajuste, né? São alguns casos, né? Pode mudar o ritmo da vida, né? Pode se reorganizar. Né? Tá. Eu falo que os mais emblemáticos são aqueles que são os crônicos. Mas os casos moderados, os casos que o paciente está disposto a querer o tratamento e que está disposto a fazer o que a gente orienta, são os que têm melhor benefício, melhor resposta e, assim, uma evolução satisfatória. Bem, agora eu quero conhecer um pouco mais, na verdade eu conheço, mas eu quero que o nosso público conheça o Renan. Renan, me conta como é que foi a escolha pela psiquiatria. Como é que foi? Você estava lá, aluno, tal, e como é que você resolveu ser psiquiatra? Boa. Quando que aconteceu isso? Quais foram os teus... o que te levou, o que te norteou a essa escolha? Eu tive o contato e a psiquiatria sempre esteve na minha vida, né?
A gente falando de manicômio, eu me lembro de levar medicações para o meu avô, que era esquizofrênico. Tá. Né? Então, a psiquiatria sempre esteve ali em casa. Tá. E o que me fez fortemente escolher a psiquiatria foi quando minha mãe passou por um quadro depressivo arrastado. Né? Tá. Eu já estava na medicina, né? Eu inicialmente iria para a urologia. Urologia, olha que mudança, hein? Hein, Renan? E por meio, claro, do acompanhamento e segmento com o nosso professor, né, na Escola Paulista de Medicina, ela foi melhorando, né, foi tendo boa resposta às medicações, às intervenções psicoterápicas. E hoje está aí um exemplo ótimo, então, do sucesso que foi a depressão, né, Claro. a evolução satisfatória da minha mãe. Tá. A virada se deu do segundo ano da medicina, então, e não parei desde então a frequentar a Liga Acadêmica de Psiquiatria. Né? Então, foi lá pelo segundo ano que você decidiu, não vou ser urologista e vou ser psiquiatra. Exato. E uma curiosidade aqui minha. Na tua visão, que é um estudioso da psiquiatria, quem deu maior contribuição à psiquiatria? Foi Freud ou Jung? Agora que sinuca de bico. Agora eu quero ver o Renan falar. Agora eu quero ver. Então eu vou defender a minha escola. Então vai. Eu acho que foi Freud. Foi Freud. Você acha que o Freud foi o cara? O precursor. Tá. O pai. E o que deu tanta fama para o Jung, sendo que ele era um dos discípulos do Freud? Claro. Eu acho que não só o pensamento do inconsciente coletivo, né? Mas eu acho que quando você tem o pai, o discípulo, então, o filho, segue e quebra, às vezes rompendo com alguns paradigmas. Né? Sim. Então, me lembro muito das aulas da professora Julieta, né? que foi uma das minhas mentoras ali durante a residência. Mas a nossa linha, né? A minha linha freudiana, ou até mesmo psicanalítica, vai muito enveredado para essa linha. Né? Tá. Por isso que nessa brincadeira eu sou muito mais Freud muito do mais que Freud do que Jung. Mas tenho grandes colegas, tenho grandes psicólogas aí que são junguianas e o trabalho é muito coeso, né? As linhas de tratamento são muito parecidas. Nós estamos caminhando para o final, eu queria que você deixasse uma mensagem para aquele acadêmico, para aquela pessoa que pensa seguir a carreira da psiquiatria. Você que é um profissional bem-sucedido, que está aí brilhando, alguém que esteja nos ouvindo e que está lá pensando, puxa, eu quero ser psiquiatra. O que você, que já trilhou esse caminho, que conhece, você pode deixar de mensagem para esse... Eu acho que, primeiro, né, é não desistir. Né? Ficar firme exato, ali, né? Persistir, firme. Porque principalmente na dinâmica que a psiquiatria traz, né? Eu vou te dar um pouco do que foi a quebra de paradigma para mim, né? Quando você está nos 6 anos da medicina, você olha para várias áreas, né? Você tem contato com várias áreas. Só que a psiquiatria, ela é muito diferente dessas áreas, principalmente até em conduta, né? Você vai mais para empatia, você vai mais para o contato, não que as outras não tenham, né? Mas o olhar é muito diferenciado. Então, eu aconselho para aqueles que querem a psiquiatria, desde já, aqueles que nem entraram em medicina, é perseverar. Persevere. Porque você vai passar por grandes outras áreas, você vai... eu mesmo era meio fóbico do centro cirúrgico, depois de decidido pela psiquiatria, já no internato e tudo mais. Então você é um urologista que depois ficou fóbico com o centro cirúrgico. Exato. Realmente aí você se apaixonou mesmo pela psiquiatria. Porque
eu fazia um curso, uma iniciação científica, né? Tá. E era mais ambulatorial. Tá. Eu não ia para o centro cirúrgico. Eu media a atividade do detrusor. Tá. Né? E não, porque urologia é uma ótima especialidade. E depois do segundo ano era tanta psiquiatria que fez com que eu consolidasse, né, a minha escolha. Em nenhum momento você balançou depois? Não. Não tem nada, nem neurologia, nem nada. Porque geralmente a neurologia, ela, de alguma forma, ela se relaciona muito com a psiquiatria, Exato. né? E neurologia também não te balançou? Não balançou. Não balançou. O que fizeram com minha mãe foi realmente o divisor de águas. Você acha que esse olhar para a psiquiatria começou com o seu avô? Com meu avô. Com seu avô. Com certeza. Tá. Claro que numa psiquiatria muito diferente da psiquiatria de hoje. Sim, mas de alguma maneira era um contato com um paciente psiquiátrico. Sim. E aí, disso tudo, já criou uma sensibilização em você. Exatamente. Uma empatia. Uma empatia, Exato. um olhar diferente, até porque você conviveu, né? Exatamente. Então, e aí depois o start da sua mãe foi assim, a gota d'água no copo que faltava. Muito bom. Estivemos aqui com esta simpatia, Dr. Renan Clemente Nespoli, médico, psiquiatra, falando sobre doença psiquiátrica. Acho que cobrimos tudo, né, Renan? Não deixamos de falar nada. E foi muito bom. Eu quero, em nome do Saúde em Pauta, agradecer a tua presença. Foi muito legal e eu tenho certeza de que quem está nos ouvindo aprendeu muita coisa. Muito bom. Obrigado, Marco. Tamo junto. É isso aí. Saúde em Pauta. O seu encontro com a saúde.